Sabe, é curioso pensar que quase tudo que a gente sabe sobre a história é baseado só na pontinha do iceberg. A imensa maioria dos objetos, das roupas, das ferramentas que as pessoas usaram no dia a dia simplesmente sumiu, apodreceu com o tempo. E é nessa parte gigantesca da história que está faltando que a gente vai mergulhar agora para entender a ciência incrível que tenta trazer tudo isso de volta. Quando a gente pensa em arqueologia, o que geralmente vem na cabeça? Se alguém perguntar do que o mundo antigo era feito, a resposta quase automática vai ser sobre aqueles materiais que, por pura sorte, conseguiram sobreviver ao tempo. Exatamente. A nossa imagem da história é toda construída em cima de pedra, cerâmica e metal. São materiais super duráveis, né? Eles aguentam milênios debaixo da terra e acabam dando essa impressão de um passado sólido, quase eterno, feito só dessas coisas. Tá, mas e tudo aquilo que não era de pedra ou de metal? Cadê as roupas, os cestos, as ferramentas de madeira, as cordas? Onde foi parar a maior parte da cultura material da humanidade? A verdade é que a grande maioria simplesmente desapareceu. E essa é a questão central. A gente não está falando de uma ou outra peça, mas da imensa maioria dos objetos que faziam parte da vida das pessoas no passado. E o motivo de terem sumidos é bem simples. Eles eram feitos de materiais orgânicos, que se decompõem. Os arqueólogos têm um nome para isso: tecnologias perecíveis. E não se trata só dos objetos, sabe? É todo o conhecimento envolvido para criar coisas a partir de plantas e animais. Pensa em cestaria, tecelagem, eram tecnologias que formavam a espinha dorsal da vida naquela época. E é aqui que a gente entende o tamanho do problema. Uma pesquisadora, a Linda Hercombe, deu um nome perfeito para isso: a maioria ausente. Pensa bem. Não são alguns itens perdidos, é a maior parte de tudo que as pessoas tinham. A história que a gente conhece, baseada em pedra, é a exceção, não a regra. Certo. Então, se quase tudo se decompõe, como é que alguma coisa perecível consegue sobreviver por milhares de anos? A resposta está em lugares muito raros e extremos, onde o tempo praticamente para. Vamos entender como isso funciona. Basicamente, existem 3 tipos de cápsulas do tempo naturais. O frio extremo, como nas geleiras, que congela tudo e paralisa a decomposição. Sítios encharcados, tipo o fundo de um rio, não tem oxigênio. E as turfeiras, que são pântanos bem específicos, criam um coquetel químico de acidez, frio e falta de oxigênio. Então, o pulo do gato é este: todos esses ambientes têm uma coisa em comum. Eles impedem que as bactérias e os micro-organismos, que são os verdadeiros responsáveis pela decomposição, consigam agir. Sem eles, os materiais orgânicos podem ficar preservados por milênios. E quando esses materiais sobrevivem, eles contam histórias humanas com um nível de detalhe impressionante que seria impossível de conhecer de outro jeito. Vamos ver 2 exemplos espetaculares. Em 1991, um casal de alpinistas encontrou um corpo congelado nos Alpes. Só que não era um acidente recente, era o Otzi, um homem que viveu há mais de 5.000 anos e foi perfeitamente preservado por uma geleira. O caso do Otzi ilustra perfeitamente o poder da preservação. Com ele, a gente tem um retrato completo. A gente sabe como ele se vestia para o frio, as ferramentas que usava, o que ele carregava para sobreviver, tipo um kit de primeiros socorros e um isqueiro primitivo, e até como ele morreu. Ele foi assassinado, uma história de 5.300 anos revelada pelo gelo. Agora, vamos sair do gelo e mergulhar nos pântanos. Os corpos de turfeira são outro fenômeno impressionante. A química desses pântanos não só preserva o corpo, ela literalmente curte a pele, como se fosse couro, mantendo cabelo, unhas e até as expressões faciais. O curioso é que o ácido dissolve os ossos. E o mais fascinante é que muitos desses corpos encontrados no norte da Europa são da Idade do Ferro e não parecem ter morrido de causas naturais, não. Cordas no pescoço, facadas, crânios esmagados, tudo isso sugere que eles podem ter sido vítimas de sacrifícios rituais ou execuções e foram colocados ali por um motivo bem específico. Mas olha, encontrar esses tesouros é só o começo da história. No exato momento em que um artefato desse sai do seu ambiente protetor e entra em contato com o ar, começa uma corrida desesperada contra o tempo para evitar que ele se desfaça em pó. Dá uma olhada no caso da canoa Lima 1, encontrada no fundo de um rio em Portugal. Assim que ela foi tirada da água, a madeira começou a secar sem controle nenhum, rachando e colapsando inteira. A imagem da esquerda mostra bem o estrago e a da direita a força-tarefa de emergência para manter a canoa inteira.
O processo para salvar um objeto desses é uma coisa de louco, super meticuloso. Os restauradores não podiam simplesmente colar os pedaços. Eles tiveram que aplicar uma pressão bem suave e controlada por horas, para meio que convencer a madeira a voltar para o lugar, antes de estabilizar tudo com adesivos e pinos. É um trabalho de uma paciência gigante. E esse mesmo desafio vale para coisas ainda mais delicadas. Isso aqui, por exemplo, são pedacinhos de tecido de acampamentos de caçadores do século XIX na Antártida. Eles estão super degradados, então precisam ser limpos em banhos controlados para tirar a sujeira sem destruir as fibras que guardam informações valiosíssimas. E aqui está a filosofia da conservação moderna. O objetivo não é deixar o objeto bonito parecendo novo. A meta é estabilizar. Cada tratamento é feito com muito cuidado, porque até a sujeira pode conter pólen, resíduos ou DNA que contam sobre o ambiente e o uso daquele objeto. O trabalho é preservar o máximo de informação possível. Então, por que todo esse esforço para salvar esses fragmentos tão frágeis do passado? Porque cada um deles tem o poder de reescrever o que a gente achava que sabia sobre a história da humanidade. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Só porque não encontramos artefatos de madeira ou tecido em um lugar, não quer dizer que eles nunca existiram ali. O maior obstáculo, muitas vezes, foi a nossa própria imaginação, que ficou limitada por um registro arqueológico dominado pela pedra. Cada um desses achados raríssimos nos mostra a verdadeira engenhosidade dos nossos ancestrais. Eles revelam um mundo vibrante, feito de fibras, peles e madeira, mostrando que a vida humana sempre foi muito mais colorida e complexa do que a gente imaginava vendo só pedra e osso. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final. Se esses milagres da preservação são a tal maioria ausente, quer dizer que a maior parte da nossa história ainda está por aí, congelada, submersa ou enterrada num pântano, só esperando para ser descoberta. O que mais será que a gente vai aprender quando encontrar?